O que acabou de acontecer aqui foi que Deus mandou o seu Filho para trazer um reino. Qual reino? O reino dos céus. E é um reino que vai se impor a outro reino. Quem reina neste reino? Dizíamos nós, César. Não. Satanás. Sobre a esfinge, César. Com quem lutavam os judeus? Era com César ou contra Satanás? Vocês estão a perceber os dialetos, os dilemas de esquerdas e direitas? Vocês estão a perceber qual é o nosso problema? A patetice onde nós caímos, o lodo pantanal onde nós caímos, de julgarmos que estamos a debater-nos com os príncipes deste mundo. Não. Diz a carta do apóstolo, é contra as potestades dos ares. Contra as potestades dos ares que nós lutamos. Contra os demónios dos ares que povoam por todo lado. Sobre a esfinge, ora de esquerdas, ora de direitas, ora de centros, ora diagonais, ora centrais, chamem-lhe o que vocês quiserem, ora pais natais, é muito diferente. O nome que lá puserem é muito diferente. Mas não é contra isso que o reino dos céus vem lutar. O reino dos céus vem lutar contra o dominador deste mundo. E se vocês agora pegarem e andarem um pouquinho mais para a frente, estamos a falar, vamos para o capítulo 5. Então Cristo sai do deserto e começa a fazer uma pregação. Entre o capítulo 5 e o capítulo 8, nós temos uma coisa que é chamada o Sermão do Monte. Vocês sabem como começa o Sermão do Monte, irmãos? Começa. Eu vou relembrar-vos. Então houve uma disputa entre dois reinos. O reino deste mundo e o reino do outro mundo. Quem venceu? Cristo. E porque venceu, torna-se apóstolo do Pai. E o que faz um apóstolo é aquele que vinha quando o César ganhou, quando o imperador ganhou a guerra, vinha para trazer um evangelho, uma boa notícia. E ele vem, sobe ao monte e começa a proclamar este evangelho, esta boa notícia do quê? Do reino. Como começa o evangelho do reino? A boa notícia do reino começa da seguinte forma: vendo ele as multidões, subiu à montanha, sentou-se, aproximaram-se os seus discípulos e pôs-se a falar e ensinava-os, dizendo: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Já está. De quem é o reino? Dos miseráveis pelo espírito. Como é que Jesus venceu o imperador deste mundo? Guiado, movido pelo Espírito. Como julgas que tu que vais vencer os impérios deste mundo? Com a esquerda ou pela direita? Movidos pelo Espírito. Problema do Espírito. Um dia fazem a pergunta a Jesus: olha lá, como é que sabemos que o reino chegou? E Jesus lhes diz: o reino não poderão dizer está aqui ou está acolá, porque o reino não é perceptível.
aos olhos, mas vos digo, o reino de Deus está no meio de vós. Sabeis porque é que ele podia dizer que o reino estava no meio? Porque ele estava no meio. Quem estava no meio deles? Deus? Não. Um homem. Um homem. Sempre que olhares para Cristo crucificado, que lá está. Um homem. Não pode ser, Fábio, tornaste-te um herege do dia para a noite. Não. Ele, sendo Deus, não se valeu da sua igualdade com o Pai. Esvaziou-se a si mesmo, tomando o aspecto como nós, fez-se servo, obediente até à morte e morte de cruz. Então, quem é que se fez diante de nós? Foi Deus ou um homem? Um homem. Que se esvaziou de tudo aquilo que era divino. O que era divino? Quais são os 3 aspectos divinos, irmãos? Omnisciência, omnipotência, omnipresença. Omnisciente é aquele que conhece tudo. Jesus não conhecia tudo. Certo dia, Jesus pega na barca e diz a eles que iam para o outro lado. Mas as populações, ao ouvirem que ele ia para o outro lado, chegaram lá primeiro, porque foram a pé. E Jesus dizia o texto sagrado. Jesus ficou surpreendido, espantado, porque eles chegaram lá primeiro. Então, um omnisciente fica surpreendido? Não fica. O que é um omnipresente? É alguém que está em todo o sítio ao mesmo tempo. Lembro-me do eco de Maria a ressoar nos meus ouvidos. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Onde é que ele estava se era omnipresente? Não estava lá. Então não era omnipresente. O que era omnipotente? Omnipotente é invencível, tem todo o poder. Qual foi todo o poder de Cristo? Menor do que um anjo. Diz a carta aos Hebreus. Ele é menor do que um anjo. O anjo mais carrapeta do céu, aquele aquele praça, estão a ver? Aqueles praças lá dos céus, ficam lá só assim com a pistola na mão. Nem pistola tem, é cacetete. Ele era mais baixo que esse. Mais baixo. Nós fomos redimidos na nossa humanidade por um homem verdadeiramente homem, que nos ensinou a nós o que é ser homens. Que poder tinha? Nenhum. Que autoridade tinha? Toda. De quê? Filho. E como era filho, era herdeiro. Tudo que era do pai era dele. E para ser herdeiro eu preciso ter poder, não só preciso ser herdeiro. E para ser herdeiro o que é que eu preciso ter? Autoridade. E para ter autoridade o que é que eu preciso ter? Maturidade. Ser adulto. Ora, neste capítulo 5 então começa assim. Agora vamos andar mais para a frente. No capítulo 8. Primeira coisa que acontece, agora vai aparecer aqui uma parte que é a parte dos milagres. E diz assim, eu não sei qual é a Bíblia que vocês estão a usar, ou vão usar em casa, qual é a tradução. Eu estou a usar a Bíblia de Jerusalém, embora tenha assim um português um bocadinho brasileirado, mas ainda assim é que tem assim as melhores notas. As melhores notas é esta. Esta, ou a Bíblia do Peregrino, também recomendo. Para quem tem em casa a possibilidade de comprar, a Bíblia do Peregrino é muito boa. Então, qual é o primeiro milagre que Jesus faz? Sabem qual é? Acho que é do vinho, não é? Do casamento. Isso é no Evangelho de São João. Mas no Evangelho de São Mateus, o primeiro que ele faz é a cura de um leproso. É a cura de um leproso? É. Porquê? A cura de um leproso. Faz ideia. Havia uma profecia que dizia que curar um leproso só no tempo do Messias. Só o Messias conseguiria curar um leproso. Porquê é que achais que Jesus parou
O leproso curou. E sabes o que é que ele mandou fazer ao leproso? Vai mostrar-te aos sacerdotes. Sabes porquê? Porque os sacerdotes conheciam muito bem o quê? As profecias. Se vissem um leproso curado, o que é que diriam? Quem te curou? Foi o Messias. Então saberiam que o reino estava no meio de nós. Mas nós agora seguimos um pouquinho mais para a frente, para o capítulo 13. No capítulo 13 começa um discurso de parábolas. Estamos mesmo a terminar. Parábolas. Agora vamos começar a falar de parábolas. E as parábolas eram sobre o quê? Parábolas sobre o reino. E as parábolas têm uma coisa muito interessante. As parábolas são metáforas. Percebem o que é uma metáfora? É uma parábola. E uma metáfora serve para quê? Para provocar uma metanoia. Uma mudança de pensamento, de entendimento, de mentalidade. Para quê? Para haver uma metamorfose. Tudo é uma meta. E isto não é em vão. Qual é a primeira parábola que Jesus conta? Sabem? Conta a primeira parábola. Qual é? Que é a chave de todas as parábolas. Se não entender essa parábola, não entendem mais nenhuma. É a mãe das parábolas. Muitos pensarão, filho pródigo. Filho pródigo é a maior, mas não é a mãe. É a mais bonita, mas não é a mãe. O semeador. É a parábola mãe de todas as parábolas. E sabes porquê? Não sabem, pois não? Vamos escutar a parábola, que ela é tão pequenina. Ela é das mais pequeninas de todas. É do semeador. É a parábola mais pequenina de todas. Mas é a mãe das parábolas. Assim diz a parábola. Ele dizia: eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, vocês sabem como é que se fazia a sementeira no tempo de Jesus? Sabem como é que se dividia uma propriedade? Eu acho que vocês não sabem. Eu vou ajudar-vos a explicar. É preciso conhecer a cultura de Israel naquele tempo. As propriedades eram divididas por silvados ou valas. Não era por muros. Então criavam silvados naturais. Permitiam que crescessem os silvados naturais. Ou uma vala. Era assim que era feito. Não era por muros, como hoje nós temos os muros. Qualquer vivendazita tem um muro, ou põe uma rede de vedação. Não era assim. Então como é que se fazia? Desta forma. Então, se eu tenho a propriedade A aqui, tenho aqui a B. Então, a propriedade A, que é esta, tem um silvado, a propriedade B tem um silvado, e tem que haver no caminho o espaço para passar um carro de 2, por exemplo. Porque era o trator da altura. Ainda há sítios que ainda haverá de ser, mas já serão poucos os sítios, mas ainda haverá alguns no interior de alguns países, de alguns continentes, ainda haverá, com toda a certeza. Pronto. O que é que acontecia? Para plantar, nós hoje, como é que fazemos? Temos máquinas, alfaias agrícolas. Eu estou-vos a explicar isto que se calhar a maioria entende, mas se calhar quem está a ouvir lá em casa nem sequer tem essa compreensão de perceber porque é que Jesus está a contar esta parábola. Antigamente as alfaias que haviam eram muito rudimentares. Hoje nós temos enxadas, temos ancinhos, temos tudo. Hoje nós temos uma máquina de soldar
e fazemos qualquer alfaia. É só a gente querer. Tendo o ferro, tendo a máquina de soldar, a gente faz o que quiser. É só pensar e ela aparece. Naquele tempo, não era assim. A maioria era com madeira, pedras, e era assim que se fazia as coisas. Por isso as coisas eram muito difíceis. Então como é que se plantava? Ora, a terra não era fofinha. A terra era algo que era duro. Tinha pedra. Hoje, o que é que nós fazemos? Se tiver pedras, primeiro o que é que fazemos? Tiramos primeiro com ancinho todas as pedras. Para quê? Para depois poder fazer o cultivo. Não se fazia isso. Só se fosse uma pedra muito evidente. O resto das pedras que estavam por baixo deixava-se estar. Então como é que o semeador fazia? Não andava a fazer um buraquinho, punha um fio daqui ali e tal, tudo ordenadinho, como a gente agora vê nas linhas do Porto e tal, bonito. Não era assim que as coisas aconteciam. Não se fazia nada disso assim. Então, tinha lá o terreno mais ou menos preparado, vá, punha assim a mão no alforje, vum, e jogava. Ele não jogava para cima das pedras, mas também não jogava para o silvado. Ele também não jogava para o caminho, mas podia lá cair. E porquê que estamos a falar do caminho e dos silvados? Sabem porquê, irmãos? Porque o terreno que é aqui para fazer a parede do terreno, o que é que eu tinha? Um silvado. Mas logo depois do silvado, o que é que eu tinha? Um caminho. Que é o caminho onde passa quem? As pessoas, os carros depois. Então é uma terra que é pisada, é dura. Ou então podem encontrar algumas pedras. E lá neste espaço todo há uma parte que é uma terra boa. Por isso a perda era muito grande daquilo que se plantava. Certo? Isso eu vou-vos ajudar agora a perceberem a parábola. O que é que vocês entendam a parábola? Estamos a falar da parábola que é a chave das parábolas. É esta. Então escutem. Saiu o semeador a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se. E por não ter raiz, secou. Outra caiu nos espinhos. Ora, os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Aproximando-se, os discípulos perguntaram: porquê que lhes falas em parábolas? Rasparta, porquê que tu não lhes falas de forma que eles entendam? Não era mais fácil tu falares de forma que eles entendam? Estão os discípulos a pensar, não é? E estão a pensar mal. Eu não acho que estejam, ou estão? E agora vamos ler a explicação. É a única parábola que Jesus nos dá uma explicação. Graças a Deus que nos dá. Porque se não nos tivesse dado a explicação desta parábola, a gente ia partir muita cabeça à procura do que é que ele quer dizer com o que está a dizer. Porque não é fácil. E gostava de vos ler a homilia que Jesus faz sobre a sua própria exposição. Jesus é um pedagogo, começa por aí. É um homem muito inteligente, extremamente observador. Observava tudo ao seu redor e conhecia a realidade das pessoas. Então, assim dá ele a explicação da parábola. Eu vou-vos ler a explicação que está no Evangelho de São Marcos, que é a mais bonita. A explicação é mais bonita e é mais pequenina também. Que é no capítulo 4 de São Marcos. E diz assim: quando ficaram sozinhos, os que estavam junto com os 12 o interrogaram sobre as parábolas. E dizia-lhes: a vós foi dado a conhecer o mistério do reino dos céus. Então as parábolas falam do quê? Do reino dos céus. Irmãos, escutem bem. Estamos a falar do reino.
Aos de fora, porém, tudo fica em parábolas. Por mais que os olhos olhem, não vejam, que escutem, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Vocês já sentiram estar a escutar a palavra e parece que não estão a ouvir nada? Acabaram de ouvir porquê? Eu vou-vos ler. Para que não se convertam e não sejam perdoados. Acabaram de ouvir, eu vou-vos voltar a ler porque a terceira vez se calhar fica melhor. Para que não se convertam e não sejam perdoados. Então continuem a dormir, enquanto vos estou a expor a palavra. Dormem à vontade. Disse-lhes: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? Ou seja, esta é a mais importante. Se vocês não entendem esta, não entendem mais nenhuma. E explica-lhes o que são os 4 caminhos. Assim, vêm os 4 caminhos. O semeador. Tá? Desculpa. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Ouve e não. Estamos a falar de uma questão de entendimento. Eu vou e não entendo, está tudo bem. Tá? Então não tentes entender. Então não tentem entender. E é como se vissem, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. É como se fossem bonecos de barro. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Então onde é que o reino é semeado? Onde, irmãos? No coração. O reino é semeado no coração. É entendido na mente. O reino é semeado no coração. O reino de Deus é dentro. Dentro. Quando tu dizes: venha a nós, ó Pai, faz-nos, manifesta-nos o teu reino. Está-se a dizer que o teu reino venha ao meu coração. Que tu sejas o imperador do meu coração. Que sejas o único Senhor Kyrios do meu coração. Que sejas tu quem reina na minha vida. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nos lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra, que a recebe, ouve e recebe. Ouve e recebe. Não é surdo. Com muita alegria. Ai, que bonito! Ai, falou tão bem! Mas é capaz de dizer nada. É exatamente isto. Não sou eu que estou a dizer. Se tiverem algum protesto a fazer, vocês vão ao e-mail, põem lá reinodos-cristoadvir.pt e façam a reclamação. Não é a mim, porque eu simplesmente estou a expor a palavra. E estou a ler ipsis verbis. Ouvem, recebem com muita alegria. Não é tristes, até recebem com alegria. Mas a seguir, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. É de momento. Vocês já, irmãos, nós temos algumas coisas, às vezes os grandes encontros que se faz por aí afora. Não será que às vezes é coisas de momento? É fogo de palha. Que aquilo
Não dá a sensação disto? Vocês podem ver por nós. Nós fomos enviados 21 com muita alegria. Não será de momento. E sabe o que é que faz perder a alegria? Jesus agora vai explicar o que é que faz perder a alegria. Nós julgamos que é muita coisa, mas o que faz perder a alegria é só uma. Não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo se come. Quando vem a tribulação e a perseguição por causa da palavra, que palavra? A palavra que recebes no teu coração, que te vai fazer mudar o pensamento, vai transformar a tua vida, e então vais começar a ser perseguido por causa dessa palavra. E que como tu sucumbes a essa tribulação, não quero, porque isso obriga-me a mudar de vida, não mudar comportamentos. Cansado de cristãos a mudar de comportamentos que não mudam de vida. São sepulcros caiados. Somos cheios de rapina. Por fora bonitos com flores e velinhas. Por dentro mortos. Mas o comportamento está mudado. Mas a mente não mudou. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Os cuidados deste mundo e a riqueza. A preocupação com o dinheiro. Estão a perceber a gravidade disto, a seriedade do que é o reino? Nós estamos a falar da semente do reino. Eu não estou a falar de outra coisa. Estamos a falar da semente do reino. Eu não. Quem está a falar é Cristo. Só vos estou a expor a palavra. Do reino. Para que vocês, quando peçam o reino, é este reino que estão a pedir. Eu só quero que peçam conscientes que estão a pedir. Quando rezarem o Pai Nosso, mas esta oração belíssima, que os céus param para receber a vossa prece, é isto que eu estou a rezar a Deus. Quero que o teu reino venha ao meu coração, Senhor. Não é que o teu reino seja imperado no meu país, não, ao meu coração. Ao meu coração. Só. Porque se vier ao meu coração está feita a minha parte. Agora, a partir de agora, eu sou um Cristo. Por último, diz assim: o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e dá fruto. Não é. É aquele que ouve a palavra e a entende. Vocês estão a perceber o esforço que tenho estado a fazer convosco? É uma questão de entendimento. É uma metanoia. É uma mudança de mentalidade. Mas como é que tu queres pôr em prática o que tu não mudaste no pensamento? Pois em prática à segunda. Chega à terça, não mudou na cabeça, já foi tudo para água abaixo. E voltamos sempre à mesma história. Então julgamos que arrependimento é chorar pelos pecados, quando arrependimento não é chorar pelos pecados. Arrependimento é conversão. E o que é conversão? Mudar a mentalidade. Mudar a minha forma de pensar. Eu prometo-te, faço uma promessa, uma jura de amor com um cuspe. Damos os dois a mão com um cuspe, nunca mais faço isto. A sério? Que acreditas mesmo que vais fazer isso? Nem minhas filhas acreditam nisso, acho. Se acreditam, são muito parvinhas. Não é assim que se faz nada. Essas promessas são de momento. E termina ele dizendo assim, mais à frente, logo à frente, os discípulos ficaram com muita dificuldade em entender o que Jesus lhes estava a explicar. E então no capítulo 18, e estou a terminar o capítulo 18, perguntaram-lhe: olha lá, Senhor,
quem é o maior no reino? Quem é que perguntou isto? Os discípulos. O que é que eles entenderam? O que é que entenderam os discípulos? Nada. E sabe como é que a gente sabe que não entenderam nada? Que ele estava só. Só. Não entenderam nada. Foi de momento. Não vos acontece. A palavra vir de momento. Era tão bom que fosse sempre só a missa, 8 minutos a explicar e estava bom. E a minha vida mudava completamente. Logo. A maioria de vocês tem para mais de muitos anos. Para mais de muitos. Não vou dizer os números, que é para não denunciar nada. Pronto. Eu sou novo e ainda não cheguei a esse patamar. Mas para a maioria de vocês tem mais de muitos. Vocês conseguem ver claramente os que vão à missa todos os dias. Todos os dias. Quando é que disseram para si mesmo promessas, juras de amor, nunca mais volto a fazer isto? Quando é que funcionou? Quando é que funcionou? É até o momento passado. Então não devemos, Fábio, propor-nos a não pecar mais. Não. Tu deves propor-te a uma coisa. O que é que me leva a pecar? O que é que me faz isto? No que é que eu me torno quando eu faço isto? Que filho sou eu sentado? Não é? Querem ser prático? Então vou ser muito prático. Dizer a um jovem: para de te masturbares, é a maior estupidez que eu ouvi já até hoje. Eu vou lhe dizer: queres te masturbar? Então fala. Mas nunca te esqueças, estejas tu onde tu estiveres, fechado, escondido, guardado, estás tu e Deus sentado ao teu lado. Mas o teu Pai dos céus está a procurar a página contigo. Agora faz aí os teus bacanais à vontade. Por que continuamos a insistir com um pau de bater em malucos, que as pessoas vão mudar os comportamentos, que nós lhes dissemos que isto é mau? Se nós não nos levamos àquilo que é bom. E quem é bom? Cristo é bom. Deus é bom. Ele muda. Ele é que nos mudará. Os pecados caem como um baralho de cartas. Como um baralho de cartas. Ele fará. Fábio, mas os meus não. Olha, não deve ser tão a semente que me está a dar, não é boa para mim, Fábio. Não sei lá como é que é. Não, o problema nunca foi a semente. Então qual é o problema, Fábio? É o terreno. O problema nunca foi a semente, sempre foi o terreno. Ai sim. Porque isso tens aí dentro deve ser calhau. Calhaus. Que vem a palavra. Não tem raiz, é de momento. Ou então, há uns que aquilo vem, Deus manda, o demónio manda logo aqueles passarinhos dele, os agentes de Satanás, roubam logo a palavra do coração. Pronto, já nem me lembro do que é que falávamos. Ai, já me esqueceu, mãe. Pronto, desapareceu. Então pergunta qual é o maior. A seguir vem a mãe de 2 e diz assim: olha, senhor, queria-te fazer um pedido. Há aqui uma cena que está aqui a afetar os apóstolos e eu venho aqui interceder pelos meus 2 filhos. Ai sim, então o que é que tu queres? Já que tu vais implementar, pai, o teu reino, eles fizeram lá queixas em casa, vieram tristes, desanimados, abatidos, que tu gostas muito do Pedro e tal. Olha, eu sou mãe deles, os meus filhos, quem a boca quem o meu filho desadoça ou trata bem, minha boca à beija, essas tretas que eu não sei nada dessas tretas. Pronto. Mas é essas coisas que os antigos todos sabem. Mas eu não sei nada de dizer esses provérbios antigos, eu atrapalho-me todo, digo tudo ao contrário. Mas é esse que vocês estão a lembrar. Não sei quem é minha boca à beija, ou doce. Como é que é? Quem meus filhos beija meus lábios a doce. Isso, pronto, é isso.
Um provérbio português e de uma brasileira. Muito obrigado. E então ela vai ter com Jesus. Olha assim, põe um à tua direita e põe-te à tua esquerda. Dá um Ministério das Finanças, dá outro Ministério da Segurança Social. São bons rapazes, estudados, seguem, está uma porrada de tempo. Epá, trata-os bem. O que é que eles entenderam? Nada. Ainda fizeram queixas à mãe. Queixinhas. Homens mal resolvidos vão fazer queixinhas à mamã. Então o que é que acontece? O que é que Jesus faz para lhe explicar quem é o maior no reino? O maior no reino é este. Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Eu sempre tive muita dificuldade em entender isto, irmãos. Estou-vos a falar do fundo do coração. Eu tive muita dificuldade. E pedi ao Senhor que me ajudasse a perceber isto. E o Senhor ajudou-me. Eu vou-vos contar como é que o Senhor me ajudou a mim. Muito simples. O Senhor perdona-me, catequiza-me sempre com uma pessoa. Sempre. E desta vez usou uma criança para me catequizar. Eu não era capaz de entender isto. Que esta história de ser como uma criança. Então, mas tu queres que eu amadureça e seja como uma criança? Mas como é que eu posso lá ser isso? Ou sou criança, ou sou adulto. Agora, as duas coisas eu não consigo ser. Dizia-lhe eu. E eu estava num dilema com esta palavra. Mas era um dilema mesmo. Estava com esta palavra. E lembro-me perfeitamente, nesta noite, neste dilema com a palavra, a minha filha Maria João teve um pesadelo enorme. Acordou aos prantos. E eu fui ao pé dela e só lhe fiz isto. Abracei-a. O pai está aqui. Ela pegou, pôs a Xuxa na boca, deitou-se e dormiu. Posso dizer, não é que o Senhor tem uma teologia que é a única, mais ninguém sabe fazer teologia como Deus. Não há mais ninguém. Fábio, tu só precisas disto. Ir aos meus braços e dar. Só. Ouve de mim. O Pai está aqui. O reino está aqui. E então fiquei tão feliz naquele dia, porque percebi que afinal o Pai Nosso era o nosso Pai, meu e da Maria João. E percebi claramente a sacada de gênio. É isto mesmo. Por isso, irmãos, fazer a vontade de Deus, santificar o seu nome, é ser filho. Eu nunca vi a minha Maria João preocupada com comida, com bebida, com o vestir, com o lavar. Nada. Às vezes eu tenho que a mandar tomar banho. Para comer eu tenho que a obrigar. Até para comer. E sabe o que é que eu faço? Tenho que esconder o que não presta para ela comer o que é bom. É assim que Deus faz connosco. Tira-me o que não presta para eu comer o alimento que é bom. Sim, é exatamente isto. Não tenho mais sequer tentar entender o que eu conheci hoje. Por isso, irmãos, o reino que vos quero falar é este. O reino de paz, de amor, e que às vezes vai acontecer como os apóstolos, que vieram crianças, queriam ter com Jesus e eles não deixavam.
Ei, psst, sai da frente. Sai daí. Sai daí. Anda. Anda. E sentava as crianças abençoava. Porque este é o reino que subsiste para sempre, que transforma os nossos corações e é capaz de destruir todos os reinos deste mundo. Por isso não gostava de pensassem nisto e que pedissem ao Senhor, com amor, com carinho, numa relação de filhos. O ser filho é o mesmo dizer que sou irmão. Ser filho é ser irmão. Se houver dois a chamar o pai ao mesmo pai, quer dizer que há dois irmãos. E os irmãos conhecem-se não pela sanguinidade, mas pela mesa partilhada. Os irmãos não se conhecem dos laços de sangue. Conhecem os pratos passados na mesa. Há muitos irmãos de sangue que são menos irmãos do que os irmãos de prato partilhado. Mas são de sangue. Mas nós não fomos feitos irmãos de Jesus nem pela vontade do homem, nem da carne, mas sim pelo Espírito. De pé. A vocês que estão a ver, esta é a segunda parte do vídeo, eu parti em dois porque ficava muito grande, por isso este é o fundamento do reino. Obrigado e que alguma dúvida que tenham é só colocar lá diretamente nos comentários e depois tento responder, ou mesmo algum versículo que não tenham entendido bem, eu ponho lá os versículos. Ainda preciso de alguém que me comece a escrever estas bibliografias dos versículos e dos capítulos, que é para estar lá tudo, ser mais fácil as pessoas poderem pesquisar. Pelo menos as citações bíblicas ajuda bastante. Então, obrigado.